O conteúdo a seguir contém cenas fortes. Essa aqui era minha mãe, Elisângela. Ela chegou a pesar 23 quilos. Ela era exatamente assim, só que tudo começou com uma dor que ela sentiu no estômago e a gente não sabia a causa. Foi quando ela se alimentava normalmente, né? E ela começou a vomitar, sem motivo nenhum. E aí ela foi perdendo muito peso mesmo. E aí começou a nossa luta, passando em hospital e hospital. Ninguém descobriu o que ela tinha, né? Quando eles viam ela, eles achavam que ela tinha HIV, sífilis, e aí começava a fazer aquela bateria de exame, né? Pra saber se era realmente isso, né? E não dava tudo negativo. E nessa luta da gente indo de hospital em hospital, né? A gente encontrou uma médica que olhou pra minha mãe e ela falou assim: você tem doença de Chagas. Quando a gente fez o exame e saiu, né? E o exame foram esses aqui. E aí foi quando foi constatado mesmo que ela tinha doença de Chagas e já estava há 10 anos no organismo dela. E agora a doença ela já estava no último estágio. A dona Elisângela chegou para mim num quadro muito grave. Ela tinha uma desnutrição muito importante, não conseguia se alimentar, pois ela tinha um quadro de mega esôfago. O esôfago dela estava muito dilatado e ela não suportava a alimentação por via oral. Então, nós investigamos a causa desse megaesôfago dela e chegamos à conclusão, ao diagnóstico de que era um megaesôfago chagásico. Ela era portadora de doença de Chagas. Então, realmente era um quadro muito delicado da senhora Elisângela. Essa é a imagem de como ficou o esôfago da tua mãe? Essa aqui é a imagem de como estava exatamente desse jeito aqui. E eles não entendiam, né? Porque como que ela conseguiu chegar a esse ponto, né? A gente passou 2 anos, né, no hospital, em vários hospitais. A gente passou, assim, muita dificuldade, porque era ela quem supria as necessidades dentro de casa, né, e ela tava doente. Eu lembro que, para mim me fazer de forte, eu ia pro banheiro do hospital clamar a situação que ela tava, e eu ouvi todos os dias os médicos, né, desacreditando dela, não era fácil. E eu lembro que quando ela tinha crises, que ela passava muito mal pelo fato dela não estar se alimentando, ela se entortava todinha no hospital. Ela ficou tão debilitada que ela já não andava. A gente tinha que dar banho nela no leito, né? Ela usava fralda. Até essa sonda aqui que ela usava para se alimentar foi um dos maiores sofrimentos dela, porque essa sonda aqui, ela já estava machucando muito ela, porque já não servia mais. Por mais que entrasse alimento por essa sonda, ela vomitava do mesmo jeito. E o que me marcou muito, assim, teve uma situação que a gente estava em casa e eu que alimentava ela pela sonda. E ela vomitou. E quando ela vomitou, a parte de dentro da sonda voltou e ficou entre o nariz e a boca dela, e ela se sufocou. Não tinha como a gente ir atrás de nenhum hospital, porque a gente morava longe. E aí, de tanto a gente passar por vários hospitais, eles começaram a dar alta para ela, porque não tinha mais jeito para ela. Então, tinha médico que falava: ó, vou liberar sua mãe para ela ir para casa, para ficar com os familiares, porque não tem mais jeito. E foi quando a gente foi para casa. E eu lembro, né, que no meu quarto eu coloquei uma cadeira e lá tinha a Bíblia. E mesmo a minha mãe sem força, desculpa, eu incentivava ela a usar a fé, né, porque eu sabia que ali só Deus podia tirar ela daquela situação. E mesmo ela não conseguindo se levantar, eu ajudei ela, né. Eu falei: mãe, fala com Deus, porque só Ele pode ajudar a senhora. E foi quando ela concordou. E
ali mesmo, né, porque a gente não conseguia nem chegar na igreja direito, né, porque para levar ela era muito difícil e só era eu que ficava com ela. E até eu também não tinha muito acesso, né. E ali ela se ajoelhou naquela cadeira lá no quarto e ela pediu ajuda para Deus, né. E eu lembro que ela foi se agravando mais ainda o estado dela em casa. E foi quando os meus familiares se reuniram e falaram, olha, já que a gente não paga a funerária, nenhum plano, vamos se juntar para pagar um plano funerário para Elisângela, porque na situação que ela tá, ela não vai durar muito tempo. E foi quando eu estava lá, né, nessa reunião, e foi quando eu falei para eles que eu não ia participar, porque a minha mãe não ia morrer. A gente só tinha Deus, essa é a verdade, né, porque não tinha como buscar alento, porque a minha família já desacreditava. Os médicos via minha mãe, mandava para casa porque não tinha mais jeito. Teve uma situação onde um médico, ele era especialista, né, no caso dela, e a gente chegou até ele, a gente levou ela, fez todo o esforço para levar ela, e quando ele viu ela saindo do carro, ele na mesma hora ele recusou o atendimento. Ele falou assim, meu irmão, não vou atender ela, porque ela vai morrer e eu não quero carregar essa culpa comigo. Enquanto a minha família, né, tava ali se reunindo e juntando dinheiro, né, pro caixão dela, eu fui pro último recurso. Eu fui pro altar e eu lembro que mais uma vez, né, a minha família ficou sabendo. E eles se revoltaram, né, porque eu tinha duas opções. Ou eu a ajudava, né, com um recurso pro caixão dela, e ela ainda estando viva, ou eu ia pro altar, que era a nossa última resposta, essa é a verdade, né? Porque a gente recorreu para quem podia resolver o nosso problema. E eu peguei a minha mãe, mesmo ela muito fraca, muito debilitada, eu levei ela na igreja. E eu lembro, né, que ela subiu sozinha no altar e... Nessa situação? Nessa situação. Eu clamava a Deus para Deus fazer justiça, porque eu não aguentava mais ver aquela situação. E ali eu entreguei ela para Deus. Falei, meu Deus, está aqui. Se for para ela continuar desse jeito, que o Senhor leve ou o Senhor cura. E quando ela desceu do altar, e ela teve uma piora. Queria que você contasse para mim como é que foi o velório, como é que foi o enterro da sua mãe. Não teve velório nem enterro nenhum, não. Ah, não? Ela tá bem, graças a Deus. Bem, mãe. Hoje a minha saúde está 100%, graças a Deus, né? Cheguei a pesar 23 quilos. Eu praticamente estava só pele e osso, né? Eu não conseguia nem ficar sentada. A Camila, ela tinha que me apoiar por trás. Eu passava assim, uns 10 minutos, ficava com falta de ar. E aí depois eu voltei com gasto. Aí ele me olhou e falou que estava curada. Aí chega, eu chorei na hora de alegria. Aí foi que a gente fez o segundo exame e deu não reagente. Aí levamos pra médica que cuidava de mim. Ela, não, tá errado, fizeram errado, tem que dar. O segundo tem que dar igual ao primeiro. Passamos por vários médicos e todos falavam que estava errado, estava errado. Disse, não, eu tô curada, foi Deus que me curou. Então eu já tô aqui, firme e forte. Eu tive o prazer e a felicidade de encontrar a Dona Elisângela novamente. Hoje, graças a Deus, ela está curada e fiquei muito feliz em ver a Dona Elisângela como ela está atualmente, totalmente curada. Se eu não tivesse recorrido ao altar e buscado, né, a justiça de Deus, eu tenho certeza absoluta que hoje ela não estaria com a gente. Em hipótese alguma, ela já
Já teria, e aquele valor, né, ia servir pro caixão dela.